A pergunta que nos fizeram é a seguinte: somos todos filhos de Deus? Bem, em certo sentido, sim. E em outro sentido, não. Sim, mas não. Vamos entender então. Em que sentido nós somos filhos de Deus? No sentido de todos nós temos vindo de Adão. Adão foi feito por Deus, foi criatura criada por Deus, né? Deus o fez à sua imagem, à sua semelhança, e todos nós viemos de Adão. Então, neste sentido, de identificar-se com Adão, todos nós viemos de Deus. E, em certo sentido, alguns estudiosos são sensíveis para entender que, por esse motivo, nós somos filhos de Deus. Mas não significa dizer que, nesse sentido, a gente se torna salvo, a gente vai para o céu. Não significa dizer que todas as pessoas serão salvas, que o universalismo está correto. Não, em hipótese alguma. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, logo todos deixaram de ser filhos, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo, que foi o Adão. Então, a partir desse ato pecaminoso, de desobediência à lei divina, desobediência àquilo que o caráter de Deus exigia, aliás, então após essa desobediência, todos se tornaram não mais filhos de Deus, pecadores, carentes de Deus. É por isso que Jesus, quando ressuscitou dos mortos, ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja que ele se dirige aos homens, às pessoas, chamando-as de criaturas e não de filhos. E ele diz que quem cresce e fosse batizado seria salvo, e quem não cresce já estaria condenado. Logo, no sentido salvífico, todo mundo não é filho de Deus. Capítulo 3 de João nos mostra Nicodemos, um homem religioso, um homem que tinha lá o seu princípio ético, procurando Cristo, um homem bem comportado e tudo, e Jesus disse que ele tinha que nascer de novo, né? Porque ele só se tornaria filho se ele nascesse uma segunda vez, se ele nascesse do alto. Logo, para uma pessoa tornar-se filho de Deus, ele precisa ser convencido de pecado, né, e ser conduzido ao arrependimento pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, precisa convencê-lo de pecado, e ele precisa se arrepender dos seus pecados. E não apenas se arrepender dos seus pecados, mas também não ser mais dominado pelo pecado, conforme está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 14, onde diz: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Logo, é necessário que essa pessoa receba a Cristo como Salvador. É o que está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, certo? Em 1 João capítulo 3, versículo 2, está escrito: agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Veja que ele diz: agora, olha a expressão, agora somos filhos de Deus. Ou seja, antes nós não éramos filhos, mas agora somos. Por quê? Porque já recebemos a Cristo como Salvador. Já fizemos aquilo que está lá em Romanos capítulo 10, ali a partir do versículo 8, 9 em diante, né? Onde diz que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos, professamos, né? A saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porquanto, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, no sentido salvífico, todo mundo não é filho de Deus. É filho quem recebe a Cristo como Salvador, quem crê em Cristo, quem se arrepende dos seus pecados, quem tem uma vida vitoriosa sobre o pecado, ou seja, alguém que nasceu de cima, que nasceu do alto. Dentro da teologia, nós chamamos isso de regeneração. É necessário que a pessoa se arrependa dos seus pecados, seja convencida pelo Espírito Santo, e agora ela é regenerada, ela nasce de novo. Ela tem a natureza de Cristo enxertada em si. Ela agora é adotada. Não era mais filho, né? Agora ela é adotada através do sacrifício de Cristo para a família de Deus, né? Para o meio daqueles que são salvos, que irão morar no céu. É a regeneração, é o novo nascimento, o nascer de cima, né? O que acontece também é um fenômeno da conversão. A pessoa tem uma mudança de mente, uma mudança de coração, de comportamento, de atitude. Ela passa a ter os frutos do Espírito Santo. E o que mostra que a pessoa foi regenerada, que ela nasceu de novo, é exatamente a vida de santificação que ela vai levar. A santificação é a evidência externa de que, de fato, nós fomos salvos, conforme afirma o Wayne Grudem, um grande teólogo norte-americano. Então, a regeneração é a marca interna de que eu nasci de novo e de que a natureza de Cristo está em mim. E a santificação é a evidência externa, do lado de fora, me apresentando para o mundo, através dos frutos do Espírito Santo, do meu comportamento, de que agora eu sou um filho de Deus, de que agora eu e você fomos transformados
por Deus. Amém? Então, em Adão, todos são filhos, mas Adão pecou, todos se tornaram criatura. E agora, para serem filhos novamente, precisam crer em Cristo e se arrepender de seus pecados. Nascer de novo. E a pessoa que nasce de novo tem uma vida vitoriosa sobre o pecado, essa pessoa tem vergonha do seu passado pecaminoso, e essa pessoa agora não se conforma mais, não toma mais a forma deste mundo. Estes sim são filhos de Deus. Não é a religião que torna alguém filho de Deus, não é ir apenas ir à igreja que torna alguém ser filho de Deus, não é ter um cargo na igreja, não é ser um padre, ser um pastor apenas que o torna filho de Deus. Muitas pessoas se equivocam, achando que apenas o fato de pertencer a uma religião já é suficiente para tornar-se filho de Deus. Isso faz parte, tem que pertencer a uma religião que está procurando Cristo. Todavia, a pessoa só é filho quando tem essas evidências aqui mostradas rapidamente, sucintamente em suas vidas. Se não tiver essas evidências, essa regeneração do espiritual do Espírito Santo, ela não é filha de Deus. Amém? Então, seja um filho e receba Cristo como Salvador, e assim ele lhe dará poder de ser um filho de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Uma boa tarde e a paz do Senhor Jesus.